Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Roden. E hoje com o tema Janeiro Branco. Eu sou a Ana e estou aqui também com a Marlene, também é psicóloga, e nós estamos aqui com as perguntas que vocês deixaram pra gente na caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então a primeira pergunta que nós temos aqui é: como manter a saúde mental nos dias de hoje? Então a gente sabe que nos dias de hoje a gente enfrenta muitos desafios, muitas dificuldades, mas também muitas coisas boas também, e a gente sabe o quanto que as pessoas têm dúvidas, né, de como lidar com tudo isso, o que eu faço para poder manter a minha saúde mental em dia em meio a tantas dificuldades e desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia, tanto no trabalho quanto vida pessoal, vida amorosa, enfim, né, a nossa vida moldada aí, né, cercada de muitos desafios, tem dias bons, tem dias ruins, e como é que a gente faz para lidar com tudo isso, né? Até tem um ponto que eu gosto sempre de voltar e trazer, que é o seguinte: o que seria dos momentos bons e dos dias de alegria se não tivesse os dias tristes, né? Pra gente ter essa medida, pra gente entender o que faz bem, o que não faz, pra entender os limites. Então tudo isso faz parte, né? Faz parte da vida, tanto coisas boas quanto ruins, desafios. Então a gente precisa entender aí a melhor forma de lidar com tudo isso, né? Tem algumas dicas, né? Algumas coisas que a gente pode fazer para tentar equilibrar realmente, né? E uma delas é ter uma rotina saudável, cuidar do corpo, né? Afinal, a nossa mente, o nosso cérebro, nossas emoções, elas vivem dentro do nosso corpo, então é a caixinha que protege aí tudo isso. Então ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, por mais que seja difícil conciliar na rotina, mas às vezes se a gente parar para pensar, poxa, eu fiquei meia hora olhando o celular, eu podia ter caminhado meia hora. Olhar para dentro de si, acho que consegue identificar coisas que fazem bem. Buscar a sua forma, né, de descobrir o que vai te levar a ter prazer de estar vivendo aquele dia, por mais difícil que ele possa estar sendo, né? E entender também os limites, né? Às vezes a gente ultrapassa os nossos limites e aí acaba tendo aquela sobrecarga. Então também cada um consegue identificar os seus limites para dizer, não, até aí tudo bem, a partir daí às vezes eu acabo, né, me sentindo mal, enfim, né? Marlene, então, quais as atividades posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Exatamente, é achar aquilo, é fazer, talvez você não gosta de uma atividade física, não gosta de cantar, não gosta de caminhar, enfim, né? Talvez ler um livro, buscar um lugar onde você se sinta desconectado e fazer um yoga, quem sabe, né? Então, buscar coisas realmente que te traz a felicidade, traz o prazer de você estar fazendo aquilo. Como curar um trauma? Quando a gente pensa em trauma, na minha mente, né, na minha cabeça vem algo que foi ruim, realmente, uma situação que a pessoa viveu. Então, pensando em trauma, a gente imagina uma lista de possíveis traumas, né? Mas acho que cada caso é um caso. De repente, o que pra mim é um trauma, pra ti é tranquilo, né? E vice-versa. Então, acho que o primeiro passo de todos é reconhecer, né? Entender o que aconteceu, o porquê que aquilo aconteceu, como se fosse fazer uma investigação, né? É buscar uma psicoterapia, né? Buscar um profissional que vai atender, então que vai te ajudar a entender mais a fundo isso que aconteceu e aí buscar formas, então, de vencer isso, né? Junto na terapia, que é um processo muito longo, né? A gente consegue identificar muitas coisas que, por vezes, nem a pessoa, durante toda a vida dela, ela não conseguiu identificar ainda. Então, o processo terapêutico, nesses casos, acredito que seria realmente algo mais efetivo, né? Que vai trazer aí essa melhora aí que a pessoa precisa, né? E tá buscando também. Como não adoecer com a correria do dia a dia? Então, né? A gente sempre vive nessa correria, acorda de manhã já cheio de planos de atividades para se fazer, né? Muitas pessoas levam o filho para creche, vem trabalhar, volta, faz almoço, enfim, né? Eu acho que uma das principais características, né, que a gente precisa, né, de coisas que a gente precisa é manter o foco, né? Eu acho que a gente precisa manter o foco naquilo que é necessário a gente fazer, não se atropelar. Então a gente não precisa fazer tudo de uma vez, a gente pode fazer aos poucos aquilo, lógico, que dá para fazer, né? Então muitas pessoas querem, lógico, manter toda a casa organizada, o seu dia bem organizado, não pode sair daquele ritmo, né? Mas às vezes é importante
a gente deixar uma coisa para outro dia fazer, que você não está tão sobrecarregado, e é ali que a gente começa a perceber, né, que a gente dá conta sim das coisas, que a gente sim tem capacidade para dar conta, né? Então, manter o foco. E até uma coisa que a gente acabou ainda não comentando aqui, mas é algo que todo mundo escuta, né? Para e respira. Para e respira. Isso não é à toa quando alguém fala isso pra gente. É porque realmente a respiração é muito importante. Existe até alguns estudos que apontam a funcionalidade desse parar e respirar. Já existe até comprovações que falam que ele traz, esse respirar traz a mesma função de às vezes tomar um ansiolítico, um antidepressivo, que é o quê? Às vezes você tem lá um comprimidinho sublingual, você coloca embaixo da língua, eu me acalmei. Mas se você parar e fazer a respiração, por exemplo, né, vai se acalmar da mesma forma. Então, é algo que não é uma substância, não é algo que às vezes vai te gerar também uma certa dependência, né? Então, mas eu não quero, às vezes tô lá no meio de uma situação, vou ficar respirando, as pessoas vão achar que tá estranho, tá tudo bem, vai lá no banheiro, então, né, procura um outro lugar, fica mais sozinho, mas faz isso, faz antes de sair de casa, faz quando chega em casa. É importante essa questão da respiração para trazer o equilíbrio, né? Quando a gente às vezes está numa situação de estresse muito grande, aqui a gente tá falando de saúde mental, né, saúde emocional, mas aí vai entrar várias coisas que prejudicam isso, né? É depressão, é ansiedade, é uma série de coisas. Mas vamos pegar o exemplo de uma ansiedade, por exemplo, né? Às vezes eu tô todo dia com ansiedade, todo dia tô me sentindo mal, tô tendo crises, né? Então, o que eu posso fazer? O que a respiração vai fazer nesse caso, né? Ela vai te trazer esse equilíbrio. Como evitar os gatilhos emocionais para não ter recaídas de ansiedade generalizada? A ansiedade, uma crise de ansiedade, ela vai vir decorrente de algum gatilho, né? Por exemplo, tenho medo de falar em público. Quando eu estou de frente aí com uma situação dessas, eu posso ter uma crise de ansiedade, eu vou ter sintomas de ansiedade, justamente por conta disso, né? Esse é o gatilho, é a situação que acabou acontecendo comigo. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente já identificou qual que é o gatilho. Eu fico ansiosa quando eu preciso falar em público, quando eu, né, vou fazer alguma coisa que envolve um espaço fechado, que envolve altura, ou que envolve alguma situação que de fato me gere ansiedade. Então, eu identifico o que me gera, né, essa crise de ansiedade, qual que é o meu gatilho. Após identificar, o que a gente vai fazer? Então, vamos evitar? Não vou nunca mais falar em público? Não vou nunca mais fazer aquela situação que me gera um gatilho? Não, muito pelo contrário, né? Aí começa a parte de realmente desconstruir isso, né? Então, fazer, claro, aqui de novo, né, entra a questão de fazer a psicoterapia, de buscar, né, melhorar essa questão, esse medo que se tem, né, desconstruir realmente isso. Mas, primeiro passo, identificar, né, e buscar melhorar isso. Vamos pegar o exemplo do medo de falar em público de novo, né? Se eu tenho medo de falar em público, é porque em algum momento eu falei, alguém riu de mim, ou porque lá na escola os amiguinhos fizeram bullying, ou o que aconteceu, né? Ou porque eu gaguejei, ou alguma coisa aconteceu em algum momento que te gerou aquilo. Ou de repente eu vi alguém falando alguma coisa errada e aquilo, tomei aquele medo pra mim. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento, né? Conversar consigo mesmo, entender o motivo daquilo, e aí a partir disso a gente consegue então trilhar, digamos assim, um caminho para cura, né, daquele sentimento, né? Como saber se é uma tristeza passageira ou se tem algo a ser investigado? Então, né, eu acho que a tristeza passageira, ela não te impede, né, de fazer coisas do seu dia a dia. É momentânea, tipo, às vezes ali questão de algumas horas, às vezes até no dia, naquele dia, né, mas passou ali de um dia, 2 dias, a gente já precisa ficar meio que em estado de alerta, vamos, né? E para ser algo investigado, lógico, ela precisa estar ali, você, uma semana, né? A partir de uma semana e tal. O certo, né? Lógico, se ficar ali muito, sem um motivo muito aparente, né? Que nem um luto, por exemplo, a gente entende que cada um vivencia um luto diferente, então é individual também, mas a partir de uma semana, 2, ali a gente, se não tem nenhum motivo aparente, a gente precisa buscar ali com alguns exames médicos, né, para tentar investigar realmente, né? Aqui entra também uma testagem psicológica, né? A gente comentou também de exames, então, às vezes se a pessoa tem alguma suspeita de que ela possa estar passando por uma depressão, algo nesse sentido, então vem, né, o trabalho aí do psicólogo, no intuito de realmente fazer uma conversa com essa pessoa, de repente aplicar algum teste e entender, né? Se não tem nenhum motivo aparente, é motivo para se investigar, para descobrir
aí o que está acontecendo então. Práticas de meditação funcionam? Sim, com certeza. A meditação, ela é justamente porque as pessoas elas estão tendo um adoecimento maior, né, nos dias atuais, então a gente vê o quanto que alguns temas, eles acabam vindo à tona mais recentemente também, né. Mas a meditação, ela sim funciona, né, é uma prática muito positiva, então se faz sentido para a pessoa investir numa meditação, ok, acho que com certeza ela vai funcionar. Agora, se eu de repente, não, meditação para mim nada a ver, acho que não vai combinar comigo, não faz sentido, ou não me desperta aquela vontade, aquele interesse, aí pode ser que não funcione. Mas a meditação, ela vai melhorar tanto a questão de ansiedade, concentração, consegue desenvolver um controle maior também de você, do teu corpo, das tuas emoções, é todo um conjunto, né? Então, traz muitos benefícios. Aí a gente precisa entender também o que eu quero mais assim praticar. Qual conselho dar para quem tem medo ou resistência em buscar ajuda psicológica? A gente tem muitas pessoas, né, tem o mito, né, ali de procurar psicólogo porque é para louco ou porque tá no sistema mais psiquiátrico falando, né? Psicólogo vai muito além disso, né? Psicólogo, ele nos ajuda a entender muitas coisas que a entender e ajuda a gente a desenvolver, né, certas fugas, né, vamos falar nesse sentido, para melhorar ali o teu problema, né, a tua questão emocional. Então, eu daria conselho para que essa pessoa fizesse um teste, né, realmente com um psicólogo, que busque aquele psicólogo que ela acha que é de confiança, né, que venha no primeiro atendimento, ver se gosta, dê a segunda oportunidade, né, então vai para uma segunda sessão de terapia, ver se você se identifica com aquela abordagem, porque a psicologia existe várias abordagens, então às vezes tem aquela abordagem que você vai acreditar que é mais seca, tem aquela que é mais humanizada, vamos, né, falar nesse sentido, que ela vai te moldando ali. Daria esse conselho, né, para ir buscar, né, a terapia, a entender como funciona o psicólogo, né, e vai ver que não é tudo aquilo, né, a gente sempre ouve, né, em consultório, eu achei que era diferente, achei que era assim, né. Como lidar com as minhas frustrações? Pensando aqui em frustrações, podem ser N situações, né, N sentimentos aí que de repente essa pessoa venha a estar sentindo, mas quando a gente falar em assuntos emocionais, a gente sempre vai partir do princípio de identificar, né, conhecer primeiramente do que se trata, o que acontece. Então, fazer esse autoconhecimento, né? Praticar o autoconhecimento. Eu tenho uma frustração. Como é que eu lido com essa frustração? Eu tenho que entender de onde ela vem, o que aconteceu, para daí sim a gente conseguir ir realmente criando, né? Criando metas, criando objetivos. E aí vejo que, dependendo da situação que aconteceu, né? Seja ela qual for, é muito importante também um auxílio aí do profissional psicólogo também, né? Para que ele consiga ajudar, de repente, a desvendar esse mistério, né? O que aconteceu, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, esse é o processo terapêutico também, né? Então, tudo isso a gente consegue dentro desse acompanhamento psicológico também, né? Como lidar contra os desânimo, né? Contra o desânimo de todo o dia ao acordar, né? Então, sempre vamos ter que partir do pressuposto de causa. O que me causou esse desânimo? Em que local que está causando esse desânimo? É com a sociedade em si, às vezes é com um colega de trabalho, é com uma situação vivenciada em determinadas local, né? Então, sempre a gente precisa identificar primeiro aonde ou a causa, né? A gente sempre vai bater na ponta da psicoterapia, então buscar, né, então, um profissional para ajudar você a lidar da melhor forma possível. Isso aí, todo dia é um novo dia, é uma nova chance. E se alguém perguntar, é normal todo dia acordar triste? Não, tem dias que sim, a gente pode acordar triste, mas todos os dias aí é algo que a gente precisa investigar, né? A gente está nesse mundo aí para viver, para aproveitar, para ser feliz, para conquistar coisas, realizar metas. Então, acho que esse é o nosso objetivo também enquanto seres humanos aí nessa terra, né? Então, a gente precisa aí com certeza aproveitar, né, esse momento que a gente tem aqui também. Quais são os sinais de que alguém está enfrentando dificuldades emocionais? Então, né, a gente já percebe
dificuldade emocional, né? Que ela começa a se isolar. Você convida ela para sair para algum lugar, ela não sai. Você convida ela para fazer alguma coisa e ela não quer ir. Né? Ela inventa uma desculpa e não vai. Ou quando vai, fica mais baixa astral, né? Não tem mais aquele empenho que ela tinha quando você percebia ela estar no seu estado natural, né? Então, né, a falta de concentração, tu vai ver que ela vai esquecer às vezes de algumas coisas, assim, coisas até mesmo importantes, né? Ela acaba esquecendo. E quando voltamos, né, para a situação de trabalho, né, ela começa a começar a desenvolver um baixo, né, produtividade, né? Ela não produz mais aquilo que ela produz, ela já se encontra um pouco mais irritada com as coisas, às vezes aquilo que não irritava ela antes começa a irritar ela, então ela vai ter essa mudança de humor. A gente percebe, né, que tensões musculares, né, a gente fica mais tenso, a gente fica com mais dores pelo corpo, muitas vezes mais dores de cabeça, muitas vezes, né? Então, vai ver, ela vai apresentando essas coisas, ou você mesmo vai se percebendo algumas coisas que não estão mais como seria antes, né? Então, são algumas, né, do que a gente pode mais visível ver, né? Que a pessoa está passando por essa dificuldade emocional. Daqui a pouco, determinadas coisas, você vai ver ela chorando, você vai ver ela, né, tendo comportamentos, então, que ela não acostumava ter do que ela tinha quando estava no seu estado saudável, né? De que forma o uso excessivo de tecnologia e redes sociais impactam a saúde mental? Olhar para a questão tecnologia, ela vai impactar tanto positivamente como negativamente. Pensar que tudo que é em excesso pode ser um problema, né? Então, se nós usarmos a tecnologia de uma forma consciente, ela vai ser positiva, porque a gente pode utilizar aplicativos, sites de buscas. Então, eu estou passando por alguma situação, eu quero buscar um aplicativo que ajude a meditar, que ajude a fazer uma técnica de respiração. Então, eu estou usando a tecnologia a meu favor, né? Então, ela vai me beneficiar positivamente. Agora, o contrário também pode acontecer. Eu posso, de repente, usar em excessos redes sociais, então eu começo a me comparar com as fotos que eu vejo no Instagram, eu me comparo com a vida das outras pessoas que eu vejo ali, que é tudo muito bonito. Então, esse é o ponto de cuidado, né? A gente tem que entender de que forma que a gente está usando a tecnologia, redes sociais, né, aplicativos e afins. Então, acho que a gente precisa estipular, né, colocar aí um limite para que a gente não fique viciado em tecnologia, viciado em celular. O tempo inteiro eu tenho que estar com o celular, eu tenho que estar respondendo, eu tenho que estar olhando o que está acontecendo. Eu vou para casa, já nem durmo mais direito porque, né, aquilo ali me consome. Eu acabo perdendo muito tempo da minha vida, literalmente, porque eu estou sempre olhando o celular, né, ou o computador, enfim. Então, a gente precisa colocar um limite, praticar esse desapego digital, né, então a gente é importante, mas o outro lado também é importante, a gente está conectado com pessoas, realmente, sem ser via digital, né, ter esse contato, essa questão de olhar nos olhos. Então, isso tudo é muito importante, a gente não pode perder, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E também acho que a gente consegue escolher o que a gente quer ver, né? Então, poxa, se eu tô passando aí por um processo de emagrecimento, eu vou ficar seguindo páginas de comida, vendo lanche, Não, eu vou escolher o que eu quero ver ou não na minha rede social, né? Então, a gente precisa começar por aí, colocar os limites, entender o que me faz bem, o que não faz. Então, para daí sim a gente ter um uso consciente, realmente, né? E tomar muito cuidado aí com as crianças também, que já vêm aí com essa inteligência aí muito grande para aparelhos eletrônicos. Então, a gente sabe que é legal, é importante a criança ter esse desenvolvimento também, né, o jovem, mas o outro lado é importante também, né, esse contato físico. Aí às vezes assim, poxa, no celular a pessoa fala bonito, manda texto bonito, manda áudio por ligação, conversa, pessoalmente trava, né? Então a gente precisa cuidar para não perder realmente essa questão do contato, né? Bom, então nós gostaríamos de conseguir responder a todas as perguntas que nós recebemos, né? Quem sabe em outro momento a gente consiga, de repente abrir novamente, receber mais algumas perguntas e daqui a pouco até mesmo, né, separar aí mais um momento aí também para a gente conseguir responder essas perguntas também, né?
E claro, acho que para a gente ir finalizando, é importante nós olharmos aí também para a Roden, então para todas as ações que a gente faz pensando em saúde mental. Uma das grandes iniciativas é ter o profissional psicólogo dentro da empresa, então olhando para essa saúde emocional, então pensando em práticas, em ações. E é isso, então a gente agradece a todos que assistiram até aqui também e até a próxima!